Vamos falar de As Semanas Mágicas. As Semanas Mágicas vai falar sobre maternidade, uma mulher lidando com a maternidade. Não ela no exercício da maternidade, ali cuidando do bebê, nada disso, mas na função dela e dentro desse olhar da maternidade para a mulher, né? Olhando para o feminino, olhando para as dores desse feminino ao se defrontar com o cuidar do outro. As questões de trabalho, filho, casa, as comparações, ainda mais hoje em dia, né, no mundo digital, muitas comparações com relação à maternidade, a maternidade perfeita, né? Então a gente vai trazer tudo isso. Se você não assistiu esse filme, sugiro que você assista primeiro, depois escute aqui a análise, porque vai conter spoiler. Bom, a gente vai olhar pela perspectiva dessa maternidade da comparação, de se sentir menos diante das outras mães, das outras mulheres. Uma mulher que queria muito colocar o filho numa certa creche, porque na concepção dela, o filho tinha que atingir a expectativa das outras crianças. Por quê? Porque o filho precisava ou porque ela não queria ser julgada, criticada, porque ela sentia que se o filho dela não fizesse aquilo, ela seria uma mulher inferior às outras mulheres. Então, ela se comparava muito nesse lugar. Com isso, ela exigia do marido, exigia do companheiro dela, que ele também a ajudasse, tivesse ali na função, para que ela pudesse trabalhar e ainda assim ser uma ótima profissional, uma ótima mãe, uma ótima dona de casa. Então assim, uma rigidez completa no controle de que eu tenho que ser exemplar e excelente em tudo. E onde ela põe mais energia? No trabalho, né? Então, onde ela direciona essa energia, né? Que o trabalho, essa energia do masculino, então ela desloca para esse lugar porque ela não dá conta de olhar para aquele que depende dela, para a vulnerabilidade do outro, para aquele que demanda a atenção dela, né? A gente escuta muito de mulheres workaholics que vivem em função do trabalho, que ela jamais teria que parar tudo por conta de um filho, que é um absurdo ela parar a vida e cuidar de uma criança que ela pôs no mundo, né? Então, a gente vai encontrando essas grandes queixas e questões. É claro que a gente vê muita dor diante dessa mulher, né? Uma dor com o feminino, uma dor na cura desse feminino, porque a maternidade, ela convida a mulher a olhar para quem? Para a mãe. E como ela não dá conta de olhar para a mãe, então ela desloca o olhar dela para onde? Para o trabalho. E ali ela fica conectada com o masculino e ela não precisa lidar com as questões doloridas e fragilizadas do feminino, que a maternidade vai exclusivamente convidar essa mulher. Bom, além disso, ela tem a questão com as comparações com as outras mães, com as outras mulheres, que são mães perfeitas, mulheres perfeitas. Então vai contar ali a história de 3 mulheres, né, de 3 casais, na verdade, que estão tentando lidar com a maternidade. Tentando num sentido até competitivo, onde a escola melhor para os filhos é aquela, e quem não tá ali não é a mãe, né? Não tem o melhor filho, não tem a melhor maternidade, não é a melhor mãe. Então tudo isso vai sendo narrado no filme, e o quanto essa mulher vive numa cobrança, numa dor profunda, né? De não conseguir atingir a expectativa dos outros, porque ela não tem a própria identidade, ela não tem a própria identificação com a maternidade. Então ela se espelha no que os outros fazem, no que os outros acham melhor, porque ela mesma não consegue ter nela essa referência da maternidade, que o Winnicott vai dizer suficientemente boa. Então, como ela não tem essa referência de identidade da maternidade suficientemente boa, ela identifica essa maternidade exemplar nas outras mães e nas outras mulheres, numa cobrança excessiva, o que vai trazer muitas questões para o casamento dela. Porque onde está a questão dessa mulher, dessa mulher competitiva, dessa mulher corporativa, nas relações e nos relacionamentos? Então, onde ela tem dificuldade das relações e dos relacionamentos, rígida, cheia de críticas, cheia de cobrança, buscando uma perfeição suposta que ela acredita ser o ideal. E aí ela começa nessas críticas, nesse não olhar para o outro, não consegue olhar para o marido, não consegue olhar na real necessidade do filho, independente de que escola estude, de que grupo social pertença.
E aí acontece que o marido começa a buscar alguém que converse com ele, que escute ele, que olhe para ele. Eu estou aqui defendendo a traição em hipótese alguma. Eu estou tentando mostrar que sempre há dois lados, que sempre há duas versões dessa história, tá? Não é o mais correto, é completamente infantil desse marido, porque ele não consegue conversar e sentar e alinhar com essa esposa o melhor caminho para eles seguirem juntos. Por isso ele busca alguém infantilmente, uma mamãe que dê esse carinho, que dê esse approach para ele, que dê esse cuidado para ele. Mas ao mesmo tempo essa mulher começa a perceber o quanto ela é ausente para o marido, para o filho, e o quanto ela estando fora, isso vai, é lógico, que acarretar problemas para essa vida relacional dentro, que é em casa, que é nessa vida familiar. Muitas mulheres despertam logo quando os bebês estão pequenos, outras vão despertar quando eles já cresceram e seguem os próprios destinos, e aí o casamento já não tá tão bom e tudo mais. Bom, mas nesse filme, além disso, vai contar a história de uma outra mulher que se casa com um homem de outra cultura, e aí tem a influência da mãe, né? Um menino que ainda não se posiciona como marido, como o homem da casa, ainda escuta a mamãe. Culturalmente, para ele aquilo faz todo sentido, não respeitando as necessidades e as vontades daquela esposa. Também temos um outro casal, que é um casal de duas mulheres que também tem os filhos, e que elas coordenam ali a escola supostamente perfeita, e elas dizem que podem dar a vaga para o filho de uma delas, mas numa condição, né, que elas é quem mandam, elas que decidem, elas que fazem, se colocando nessa coisa da mãe perfeita, da mãe ideal, e aí geram alguns conflitos do comparativo entre elas. Então o grande desfecho desse filme é quando a gente consegue encontrar um caminho do meio, né? Onde aquela profissional, a mãe que queria, né, fazer parte de um grupo, ela vai encontrando o quê? Identidade, ela vai encontrando autonomia, ela vai encontrando liberdade de dizer não, de dizer não quero, de dizer o que quer, de dizer o que é melhor para o filho dela, independente do que acreditam que é, e vai tomando posse daquela relação, daquele relacionamento de forma saudável, onde o outro tem voz, ele também pode opinar, ele também pode decidir, eles podem conversar, e aí ela se conecta. Como o Bert fala, o amor à segunda vista. O amor à primeira vista é cego, e à segunda vista é o amor que vê. Então eu acho que ela consegue buscar nesse amor que vê, à segunda vista, este marido, né? Então ela se reconecta com ele e eles conseguem se reconectar e realmente constituir ali o que é a base familiar, tanto para o filho, mas quanto para eles também. A maternidade, ela é carregada desses julgamentos, culpas, comparações, como eu falo, ainda mais nos dias de hoje, mas sempre foi assim, mesmo quando a gente não tinha o digital, é que isso enfatizou com o digital, mas é importante a gente perceber que a maternidade suficientemente boa é aquela que você é capaz, que você tem identidade, que você que sabe o que é melhor para o seu filho, que você entende as necessidades dele sem se culpar, sem se comparar com as outras mães ou com o que a sociedade espera, sem ficar pensando o que minha mãe acharia, o que minha mãe faria, mas aquilo que agora, como adulta, sou capaz de fazer diante daquilo que eu já vivi, que eu conheço, que eu estou lidando naquele momento, e sendo respeitada nesse lugar, a partir do momento que a gente toma posse dessa família. A maternidade convida a gente a voltar, né? Voltar e resgatar sentimentos e emoções do feminino que estão totalmente ligadas com a maternidade da mamãe. Então, por isso que para muitas mulheres é muito difícil voltar para esse lugar e realmente assumir como posse, com identidade, essa questão da maternidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, faça você refletir. Se você gostou, compartilhe com alguém que você conheça, já curte esse vídeo, deixa o seu like e também ativa o sininho para receber as notificações semanais de análise de filmes aqui do canal. Eu vejo vocês no próximo filme.